Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa do Office Connection. Hoje nós vamos ter um papo aqui com a arquiteta Desirê. Vamos ver o que vem de novidade, tendências para o setor do workplace e arquitetura corporativa. Vamos lá? Olá pessoal, estamos aqui novamente com o Office Connection. Hoje eu estou com a Karen. Bom dia, Karen. Bom dia. Tudo bem? Onaga, bom dia, Como tudo vai? bem? Tudo bem? Desirê, seja bem-vinda. Tudo bom? Prazer em Bom recebê-la dia. aqui. Obrigado Prazer, pelo aceite em igualmente. participar do programa. Obrigada a vocês. É muito bom te ter aqui. A gente já vai começar rapidinho, Desirê. O que é arquitetura para você? Arquitetura, para mim, é você criar, é a criação de espaços claramente com algum intuito que o cliente quer, a cidade, uma família. É você conceber um espaço, você criar um espaço e concretizar isso depois. Então, a chave disso é a criatividade, é você conseguir visualizar isso na sua cabeça. Você estuda o assunto, você estuda o funcionamento, você estuda a estética e depois você coloca isso de alguma forma, ou no papel, ou no 3D, ou na área digital, e você consegue concretizar isso, virar uma coisa concreta, de uso concreto para algum cliente ou alguma pessoa. Como é que a arquitetura entrou na sua vida? Entrou muito cedo, porque eu entrei muito nova na faculdade e no começo não sabia para que lado, porque a arquitetura é muito extensa, é um campo muito extenso, então você tem muita possibilidade. E eu comecei a trabalhar muito cedo com arquitetura comercial, naquela época que ainda estava começando o computador, então a gente fazia layout para empresas que mudavam toda semana, fazia mais a parte funcional das empresas. Então, eu comecei a trabalhar com empresas e até hoje eu estou nessa área. E a área mudou muito durante o tempo e com a tecnologia, que foi mudando muito. Então, antigamente, você fazia mudanças de layout toda semana. Depois, com o computador, você começou a ter espaços mais fixos, então as empresas começaram a investir no visual de recepção, no visual da empresa. E depois com a internet também mudou muito. E como não só faço projeto, como também faço a parte de gerenciamento e a obra, mudou muito como você faz isso, então tudo no final começou a girar em volta da tecnologia. Então, a chave de qualquer negócio, qualquer escritório, ficou sendo a tecnologia. Então, você, principalmente hoje, que tem empresas que eu fiz agora, startup, que não tem mais cabeamento, eles trabalham na nuvem. Então, tá. As coisas vão... A tecnologia impacta muito na arquitetura, né? Muito, muito na arquitetura corporativa, principalmente. Desirê, conta um pouquinho do seu histórico profissional, para o pessoal entender de onde que você veio e Então, origem. eu sou formada pelo Mackenzie e comecei muito cedo com essa área, comecei a fazer trabalhos em bancos, trabalhos corporativos, trabalhos de design, de imobiliário. E nesse tempo eu fiz muita empresa. Então é uma coisa interessante, porque cada cliente era um desafio novo. Eu tinha que estudar, eu tinha que ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso sempre foi uma coisa importante para mim. Claro. Ainda dá friozinho na barriga? Ainda dá. Cada trabalho, para mim, é uma novidade, é um mundo diferente. Eu não repito trabalho e eu faço questão de ter um bom relacionamento com o cliente e que o cliente não só tenha o que ele tem na expectativa, eu sempre quero um pouco mais. Eu sou muito exigente
Então, eu sempre estudo muito e sempre quero mais. Assim, eu quero sempre fazer um trabalho excelente e que dê uma, sabe, que dê uma sensação de o cliente entrar e falar, uau, assim, isso para mim é tudo. Então, eu quero agradar o cliente, não só fazer o beabá, o que ele precisa, que é sempre o budget, sempre o prazo, tem que ser aquele. Você faz o gerenciamento também, né? Faço gerenciamento, faço a obra, eu tenho equipe para dia, para noite, e essa equipe já está comigo há muito tempo. E eu acho muito importante fazer o cliente entender o que ele está comprando, o que ele vai fazer. Então, porque o cliente, muitas vezes, ele é um homem de negócio, uma mulher de Sim. negócios que não tem... Ele entende do negócio dele, né? Dentro do negócio dele, ele não tem a concepção do que é o que está se usando, qual é a parte mais inovadora agora, no momento. Então, ele não tem essa noção. Então, eu priorizo muito essa explicação, como eu faço muito 3D, sempre fiz. Estou começando a trabalhar com realidade virtual. Eu faço filme, o cliente entrando dentro da empresa, pelas áreas, então ele consegue entender um pouco mais o que ele vai ter, o que ele está comprando e o que... Então, a expectativa dele vai ser mais próxima daquilo do que ele está imaginando com essas ferramentas que eu estou dando para ele. Essas tecnologias estão bem avançadas, né? A gente percebe que vem a cada pouco, né? Sim. Eu trabalho até a entrada hoje, questão de metaverso, né? Sim. E eu trabalho faz mais de 17 anos com uma pessoa que é uma arquiteta, que faz os meus 3D, e eu não conheço ela pessoalmente. Olha só. A gente nunca se viu. Você está muito além do seu tempo. Estou além do tempo, porque falei pouco com ela, no computador, no WhatsApp, no e-mail. Eu mando para ela o que eu quero. Hoje ela já me conhece, sabe exatamente como que eu trabalho. Ela monta o corpo, eu trabalho em cima, eu coloco isso no meu computador, no meu programa, e a gente faz a 4 mãos. Existe uma sinergia, então. Né? Existe uma sinergia, e o que tem me ajudado muito com os clientes de vender o projeto, porque nessa nossa área a expectativa é tudo. Então, você, não só na área corporativa, você vai fazer uma casa, você tem uma expectativa. Sim. Então, o que era o problema entre arquiteto e cliente? Quando a expectativa não correspondia. O que na parte residencial acontece até mais, porque você está trabalhando com a vida da pessoa. Sim. No escritório é mais fácil, porque a exigência é outra. O cliente quer aquilo pronto, porque ele precisa para trabalhar, então ele não é tão pessoal. Você tem que estar no budget, você tem que estar no prazo e você tem que entregar o que ele precisa. Então, não tem tanto aquela coisa emocional. Mas me diz uma coisa, pós-pandemia, mudou muita coisa, né? Mudou. Hoje, a gente percebe, esse ano todo, a gente vem fazendo programa, né? Que startou isso em setembro do ano passado, né? A gente ainda estava em momento de pandemia. Depois, em fevereiro, nós tivemos a Arena, né? Do Office. A gente estava falando do momento que o pessoal estava retomando aos escritórios, né? E os últimos programas a gente vem tendo um feedback do que vem acontecendo com a dificuldade das empresas em reter talentos, em trazer o colaborador para dentro do ambiente corporativo, né? Para voltar para o escritório, né? Como isso está hoje? Então, eu tenho um exemplo muito bom. Eu comecei a fazer um projeto muito grande no meio da pandemia. Tá. Um projeto que tem 4.000 metros de escritório, o cliente tem 700 pessoas, funcionários, mas a gente só fez 500 posições. E como era um prédio novo que estava... Monousuário. Tá. Ninguém sabia para onde isso ia, que começou em meados de 2020, no meio da pandemia.
Quando ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém estava trabalhando em escritórios, mas o meu cliente sempre falou, não, isso vai acabar, isso não pode, vai acabar. E conforme ia desenvolvendo isso, o mercado começou a mudar, as pessoas começaram a ficar muito confortáveis com home office. Home office. E quando agora terminamos o projeto, o prédio está pronto e tem uma dificuldade muito grande de trazer os funcionários de volta. Apesar de que a gente já mudou muito. Então, hoje em dia, quando você faz um escritório, você já sabe que vai ser híbrido, que nem todo mundo vai trabalhar, vai ter dias que você não vai trabalhar no escritório. E os espaços do escritório são muito mais colaborativos. Sim. Então, são muito mais de encontro de times, encontro o RH muito forte, porque você contrata a gente e depois você manda o cara para casa e não vê mais a pessoa. Sim. Então, para ter esse tipo de trabalho, você precisa ter muitos espaços colaborativos, espaços muito agradáveis, você tem que atrair o funcionário para o escritório, então até E reter, né? Reter ele lá. E também são mais espaços de pequenas reuniões de times, do chefe que senta com 2 pessoas, com 3, então você não precisa de uma sala de reunião grande. Mas também não é na mesa da pessoa. Então, esse tipo de coisa... Então, eu acho que os escritórios vão ser muito mais de encontros. Eu acho que as pessoas, principalmente os mais novos, eles precisam de interagir com outras pessoas. Eu acho que... Socializar. Socializar, assim, tudo bem que às vezes é bom você ficar em casa, adotar um cachorro, ficar o tempo inteiro lá, mas... Você tem que interagir, conhecer gente nova, você tem que crescer na profissão, então, para isso, você tem que se expor a chefes, a colegas, para você fazer um network melhor. Eu acho que é muito importante você interagir. E nós discutimos muito com esse cliente, durante a pandemia, o que fazer para agradar o funcionário. Então, vai ter... manicure, vai ter sala de massagem, vai ter aqueles brinquedos todos. Área de descompressão. Área total descompressão, café, comidinha, tem máquina, tem mercado. Mercadinho para ele comer, comprar lá com a máquina. E também se discutiu muito a questão do pet. Tá. E do vestuário, né? O dress code. O pet, né? Mas aí é assim, um tem um cachorro, outro tem um gato. Ah, eu detesto gato. Ah, outro, meu pet é uma cobra. Então, não dá para todo mundo contemplar, né? Contemplar tudo também, não. Mas eles abriram muito, apesar desse cliente ser uma financeira, abriu muito a questão de vestuário. Bermuda é permitido, não tem mais, pode vir tatuado com bermuda, só não pode chinelo. Então, tem toda essa questão de como você trazer e também de como... Não só a parte de o que você oferece, mas o que você tem de ambiente. Você tem um ambiente mais agradável. Eu uso muito a biofilia, Sim. que é trazer a natureza para dentro do escritório. Eu uso muito isso, tem muita planta, eu uso planta preservada, planta natural, muita madeira. Eu gosto muito disso, eu acho que isso traz um aconchego, uso vidros redondos, então eu quebro um pouco aquela rigidez do escritório, ao mesmo tempo que eu não faço nada muito poluído visualmente, que tem muita coisa sendo feita hoje em dia que eu acho muito poluída. Eu acho o xadrez com listado, quanto mais louco, melhor. Eu não concordo muito. Deve até ficar cansativo num certo ponto, né? Exatamente, cansa a mente.
tento sempre fazer uma coisa agradável e calma nesse ponto para não deixar a pessoa perturbada, sabe? Ser um ambiente perturbador. E outra coisa que eu estou trazendo muito para dentro dos escritórios é, além da biofilia, que eu comecei a trabalhar não só com plantas preservadas, imagens de plantas, e imagens de madeiras diferentes também, até imagem de tijolo à vista eu já usei, porque depende do budget do cliente Sim. também. E eu trouxe, nesse último cliente, principalmente, eu trouxe arte dentro do escritório. Então, eu chamei um artista gráfico, um artista muito bacana, e todos os lockers têm uma arte diferente. Olha só. E em alguns lugares são adesivos que ele criou, assinou, são artes compradas. Isso. E em outros lugares ele pintou na parede, grafitou e pintou. Isso dá, obviamente, não do jeito que ele queria, o colorido que ele queria, porque eu pedi sempre para fazer uma coisa mais combinando com a madeira, com a planta, uma coisa mais neutra dentro da criação dele. Então, isso foi muito bacana, que eu achei ficou um resultado ótimo. E eu uso muito arte digital também. Isso já usei há muito tempo atrás, eu estava falando para ela, num prédio em Alphaville, há 12, 15 anos atrás. A fachada era um galpão que nós transformamos num escritório. E a fachada não podia gastar muito, porque era muito grande. Eu fiz uma tela estendida com a imagem das árvores do entorno. Então, ficou como se o prédio tivesse inserido na natureza, com arte digital. Isso já há 15 anos atrás. Então, eu já venho fazendo isso. Já trabalhei muito com espelho, escondendo o gerador, sabe, para refletir a paisagem. Eu sempre trabalhei muito com isso. Inclusive, dentro dos ambientes, coloco muito espelho no teto, em cima de jardins, para que aquilo dobre. Então, eu sempre fiz isso. E a minha prioridade sempre é o cliente. O cliente está satisfeito, eu tenho ótimos relacionamentos com meus clientes. Eu não pego muitos trabalhos ao mesmo tempo, o relacionamento e a ideia é sempre uma coisa muito pessoal minha com o cliente. Eu não terceirizo isso, assim, eu não deixo alguém estagiário, tal, não por não conseguir fazer, mas assim, isso eu concentro em mim. E eu sinto que os clientes prezam muito isso. Então, eu tenho um atendimento personalizado e eu sou muito exigente, muito exigente. Então, eu sempre quero o perfeito e mais. Isso dá um pouco de frustração, né? A pessoa ser assim, mas eu sempre tenho resultados muito bons. E também não fico medindo. Você fez esse projeto, então até aqui que eu trabalho. Eu não fico contabilizando muito o que eu faço. Eu faço por paixão, sabe? Eu entrego aquilo e eu quero que o cliente, na hora que está pronto, ele sinta uma alegria com aquilo. Então, eu trabalho sem pensar obviamente que a parte financeira é importante, mas eu me dedico, eu visto a camisa do projeto. Então, para mim, a prioridade é aquele projeto ficar bom, ficar funcional, o cliente ficar feliz. E assim, aí depois eu esqueço tudo e vou para o próximo projeto. Que eu não repito nenhum, né? Eu não repito. Desirê, deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que teve uma experiência no passado com design. Você foi designer, trabalhou com design, e como hoje influencia na especificação de mobiliário, por exemplo? Você faz muita peça especial? Você se adequa ao que tem no mercado? Como é que você atua? Olha, eu gosto de fazer peça especial,
Porém, na área corporativa, nós temos muito prazo e tem um budget. Sim, sim. E também, para você fazer um mobiliário novo, você precisa ter uma indústria atrás. Que acompanha tudo. Isso demanda tempo para desenvolver, para ficar bom. Então, se não ficar bom, eu não faço. Então, o que eu tento fazer? Tem muita coisa nova e muito boa no mercado. Agora, eu posso customizar. Então, por exemplo, eu pego o mobiliário de uma empresa, eu mudo, por exemplo. Eu vou te dar um exemplo. Essa empresa, eu fiz o mobiliário. Eu escolhi dentro do que eles têm, dentro do que existe, mas eu mudei a forma. Então, eu fiz as estações em V, com furo no meio, uma árvore no meio. No meio, tá. Então, eu dou uma mudada. Eu pego o que existe e o que tem. Como eu faço a parte de obra e o gerenciamento, eu não posso fazer nada que eu sei que depois vai me dar um problema. Um problema, justamente. De tempo, ou se não vai ficar bom. Agora, eu trabalho muito nesse limite que muitos arquitetos gostam de fazer, mas é sabe o perigo de você inventar muito e depois te atrapalha na hora de fazer? Execução, né? Mas eu puxo muito... Como gerenciador, você fala, pô, quem conceituou isso? Exatamente. Mas como sou eu já... E aí é uma coisa curiosa... Consegue ter a visão das duas pontas, das né? duas pontas. E o que eu faço muito nesse caso, e em todos os casos, todo projeto que eu faço, eu trago todos os fornecedores antes. Então, eu falo, olha, eu quero fazer o vidro redondo. O que implica isso? O custo é muito grande? Quanto tempo você faz isso? Tem como você fazer uma coisa... A viabilidade, né? Exatamente. Então, como ninguém faz nada sozinho, eu chamo todo mundo. Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer e eu chamo as pessoas técnicas que vão fazer. Então, eu tenho esse bom senso que eu tenho que ficar dentro do custo e dentro do prazo. Então, eu puxo muito no fornecedor. Assim, eu falo assim, você consegue... Trabalha a 4 mãos, né, com eles. Exatamente. Então, como que você pode fazer essa divisória? Ela não vai até o teto, ela é redonda. Aqui, eu fiz um vidro redondo outro dia, que tinha um raio menor do que precisa ter. Aí não deu certo. Mas isso já, na hora de fazer o projeto, eu já falo com eles. Dá para fazer assim? Não dá para fazer. Então, eu mudo. Então, não tem nenhum projeto meu que chega se fosse até uma construtora que vai pegar e falar, isso não dá para fazer, que volte para mim. Não tem nenhum. E eu gosto muito, tenho um relacionamento muito bom com muitos fornecedores. Você vê gente que me conhece há 1000 anos, todo mundo. O Onaga trouxe a parte do design, né? Qual é o impacto emocional do design e das linhas arquitetônicas na vida das pessoas, em geral? Olha, eu acho que é muito satisfatório você ter um ambiente que traz essa coisa de design, de inovação. E eu acho que todo mundo gosta de coisas bonitas, bem ou mal. Tem uns que não, mas... A maioria. A maioria gosta de coisas... Então, não só bonitas, como inovadoras. Então, você vê espaços que são inovadores. Você tem móveis que são inovadores, você vai numa feira de Milão, é gostoso de você ver isso. Isso traz para o cliente também uma sensação de que ele está evoluindo. Você tem um ambiente velho e isso traz... O funcionário, ele adora ir num espaço novo, ele se sente valorizado. Acho que até te cortando, acho que um bom exemplo disso eram os escritórios de advocacia, antigamente. Né? Os móveis pesados, né? Tudo escuro.
a sobriedade exagerada, né? E hoje Hoje é já é uma coisa mais completamente moderna, descontraído, né? A né? gente visita escritórios aí que tem 600, 700 advogados, uma coisa completamente dinâmica, já dentro de um padrão novo, né? De um conceito de trabalho, né? As pessoas mudaram. Isso mesmo. Sim, A as evolução pessoas humana. mudaram. Nós temos que mudar junto. É. E eu acho que a inovação, e por isso eu estudo muito. Eu leio muito sobre isso, sobre tecnologia. Eu leio muito, eu tento ter muita gente nova e tento interagir muito com as pessoas que vão usar meus espaços. Eu vejo que as pessoas se sentem valorizadas. Se você, como cliente, você faz um ambiente novo, você faz uma coisa, você investe na pessoa, a pessoa vai responder bem a isso. Eu lembro que há 1000 anos atrás, já quando reformava um escritório, a pessoa vinha mais bem vestida. Você tem mais vontade Claro. de trabalhar. Bem-estar, né? É um bem-estar muito grande. Apesar da história do home office, hoje em dia você tem que ter mais bem-estar ainda. Você tem que agradar mais ainda, porque há 15, 20 anos atrás era assim, você senta aqui e acabou. Não tinha muito... Não tinha diálogo. E teve muita discrepância. Por exemplo, o cara ganhava menos do que o aluguel custava aquele metro quadrado, então isso incomodava o cliente. Hoje não, hoje ele pensa como macro. E eu acho que os escritórios vão voltar. Eu acho que muita gente, o mercado ficou pensando, me perguntam muito onde você acha que isso vai parar, a parte corporativa. Eu acho que vai voltar. Mas quem era grande vai ficar médio, quem é médio vai ficar menor. Os espaços vão existir, só que em outras formas. Então, não vai mais ter espaços muito grandes. É isso que a gente vem percebendo, até pelas novas construções de lajes, né, que estão entrando para o mercado. Não são lajes grandes, né? Elas acabam tendo um tamanho hoje de acordo com a demanda do mercado, atual. somente pós-pandemia, né? Sim, e outra coisa, está tudo muito direcionado para o uso misto também. Sim. Porque como que você vai... Locomoção. O que é o luxo hoje? É você morar perto do seu trabalho, senão você não vai querer ficar 2 horas no trânsito para sentar num escritório e depois volta 2 horas. Você tem 4 horas que você pode usar muito bem. De outra forma. Isso é 1/3 do dia útil. Então, eu acho que isso é uma tendência de você... A arquitetura corporativa e mais para o lado do uso misto de experiências, de hotelaria mesmo, de restaurantes. Tem muito prédio construindo, até residencial com loja embaixo, que eu acho o correto, que é uma tendência mundial você aproveitar esse espaço na frente. Para isso, a legislação tem que mudar um pouco, porque hoje em dia os prédios são recuados, você tem um jardim de 12, 15 metros na frente e não usa. Então, se você conseguisse mudar isso e trazer para frente, fazer loja e ter esse espaço verde para uso interno do prédio, seria interessante. É um novo conceito, né? Até porque a gente participou, né, recente, né, de um bate-papo aí com o senhor de uma empresa, e ele fala muito disso, né? Você tem que, em 15 minutos, você tem que percorrer uma área onde te atendem tudo, em lavanderia, né, fitness, supermercado, cabeleireiro, tudo. Então, estando ali próximo ao seu bairro, né? Ele acho que na Europa utiliza muito isso, muito. Né? Sim, escola também. Escola, porque é 15 minutos, né? Porque você tem que ser rápido com aquilo, né? Da sua casa ao trabalho. Eu acho que isso está ficando claro agora, que o home office também
ajudou a trazer, que Nova luz, né? é qualidade de vida, você poder usar o seu dia a dia, você não perder esse espaço em transporte, Sim. ainda mais numa cidade como São Paulo. Voltando à tecnologia, isso é ótimo, ajuda na qualidade Evoluiu, de né? vida, evolui, enxuga muito. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Antigamente, os escritórios, todo mundo tinha secretária. Hoje em dia, você vai lá no Team e você marca a sua reunião. Você não precisa mais da secretária. Então, também mudou muito a forma de trabalhar, enxugou muito, a tecnologia enxugou muito a vida dentro do escritório. E nós, arquitetos, temos outros recursos, como não só 3D, que acho que agora a 3D já vai... Já está evoluindo para o metaverso mesmo, primeiro para a realidade virtual, que muita gente já está usando. Sim. Você está andando dentro do escritório. Tudo digital, e o metaverso, que é uma coisa muito interessante, que você vai ter os gêmeos digitais, que são os ambientes que existem e você espelha lá para você reformar ou para você encontrar os avatares de outros países. A arquitetura, eu já vi que já venderam casas, vendem terrenos. Então, onde vendem terrenos, onde vendem casas, a gente vai ter trabalho. Essa semana aqui eu recebi até um comunicado, não citar um nome, né, mas é da Nike, né? E eles estão fazendo uma campanha para os designers para um lançamento de tênis, né, e de roupas, acessórios da Nike. Custa $9 um tênis no metaverso. Da Gucci. E você cria e coloca lá dentro para venda, para tendências, né? Sim, eu acho ainda o relacionamento humano é muito importante. Mas isso vamos dizer, porque nós temos uma certa idade, nós viemos de uma época que não existia computador. Sim. Né? Então, a nova geração ela já nasce nisso. Eu vejo pelos meus sobrinhos, que têm 13 anos, eles nascem completamente inseridos em tecnologia. Então, o metaverso é uma derivação de games. Sim, completamente. Que é um videogame. É como que nós podemos... É uma forma de comercializar... Participar, né? De você participar dentro. Comercialmente de um videogame. Não deixa de ser isso. E como você pode usar isso? O que isso pode agregar? Por exemplo, eu acho que um museu... Você pode andar dentro de um museu e ver uma exposição. Você pode andar dentro de uma loja. Você vai ter que vestir esses bonecos e você vai ter que decorar esses ambientes onde isso vai acontecer. Como nos games, você vê ruas, você vê casas. Então, onde vai ter espaços, vamos trabalhar os espaços. Eu não consigo te dizer como vai ser na área corporativa. Eu sei que lojas, isso já é fato. Na área de escritórios, eu acho que vai ser mais para interagir entre países. Por exemplo, você chamar um grupo de arquitetos de Portugal e participar de fazer um projeto em conjunto com... Integrado, tempo real, fazer uma mudança. Nesse sentido, eu acho legal. E os próximos 10 anos assim, vai ser uma loucura isso. Bom, Desirê, nosso tempo já está se esgotando. Infelizmente, a conversa ia longe hoje. A conversa vai longe, né? Vai longe, vai embora. Né? Mas eu gostaria que você deixasse para aquela câmera uma mensagem final. Tá? A mensagem da Desirê. Sim, eu acho que nosso mundo da arquitetura é incrível, cheio de possibilidades, e a criatividade e inovação sempre vai existir e vai estar dentro das pessoas físicas, por mais que o futuro seja
a internet, metaverso, o que for, mas nós sempre seremos pessoas de carne e osso e a nossa interação será sempre importante e eu pretendo continuar nessa área e atender meus clientes da melhor forma possível. Tenho muita experiência nesse assunto e estudo sempre para que esteja sempre inovando e sempre dentro do que as possibilidades oferecem. Muito obrigada pela sua presença. Foi Obrigada uma a delícia estar com vocês, você. Karen, Gustavo, Luiz. Obrigado você. Adorei. Desirê, obrigado. Onaga, obrigado. Karen. Obrigada. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês aí que têm nos assistido. Eu queria aproveitar, vocês ainda podem dar um clique aqui no nosso canal para fazer a inscrição e compartilhar com seus amigos. Obrigado e até o próximo programa.